atrás, eu também frequentei muito, não só muitos espaços de leitura, acho que é uma circunstância valiosa assim, de aproximação da poesia. Né? O Tássio tinha me pedido então para falar um pouquinho de trabalhos recentes. Eu escolhi fazer uma seleção de poemas do Treme Ainda, que é um livro que eu lancei no ano passado, e do Falso Trajeto, que é um livro que eu lancei este ano, que tem alguns inéditos e algumas coisas, né, que não foram publicadas ainda. Vou ler um pouco disso, mas antes eu queria falar um pouquinho do Treme Ainda, que eu acho que é uma marca de diferenciação desse livro em relação ao que eu já fiz antes. Né? Claro que é um livro em continuidade com o que eu venho fazendo desde 2002, desde de Novo Endereço. Né? Tem a cidade como cenário predominante, muitos poemas sobre párias urbanos, sobre mendigos, ladrões, prostitutas, velhos, pessoas doentes, muito humor negro, monólogos dramáticos, enfim, tem coisas que eu venho explorando, né, desde o meu endereço, que é uma espécie de ruptura em relação ao que eu vinha fazendo antes, e uma espécie de começo também para mim. Eu organizei uma antologia de 20 anos de estrada e não consegui colocar muito pouca coisa anterior no meu endereço, porque eu acho que a minha poesia começa mesmo ali. O Treme Ainda está em linha de continuidade disso, dessas questões, mas também tem alguma novidade. Eu queria pensar um pouco em voz alta, que é a novidade. Quando eu fui fazer o livro, eu pensei que uma novidade, uma coisa que eu queria explorar, era o que eu chamei de teatralidades deslocadas, que é pensar os códigos cênicos, essa separação palco, plateia, né, vai, aplauso, tudo, em situações que não eram cênicas, não eram de início cênicas. E como que essa ideia me veio? Eu tenho já há um tempo, parece na minha poesia, uma mãe que tem problemas, está com um processo de demenciação, que eu venho acompanhando, né? E uma coisa uma dificuldade grande é justamente a coisa da estereotipia, né? Quando a pessoa vai começando a ter um certo grau de perda cognitiva, né? Então, minha mãe repete muitas vezes a mesma pergunta, né? Você trouxe os remédios? Mas daí passa os minutos dos remédios, você trouxe, né? E os remédios, muitas vezes isso para mim é um sofrimento, não só pela citação em si, pela repetição em si, mas também por ser uma constatação, uma prova de que a nossa interação estava murchando, assim, estava se reduzindo. Né? Até que um dia eu ficava muito irritado. Na 25ª pergunta, né, a mesma pergunta, eu tive um estado assim, é um ensaio, a gente está ensaiando, né? A gente repete muitas vezes porque a gente está ensaiando, a gente vai fazer isso até ficar perfeito, né? Então não tem problema, né, repetir várias vezes. Na hora eu tive um acesso de riso, assim, eu vou lá para dentro, vou entrar de novo aqui pela porta, você pergunta de novo e eu vou responder melhor, né? Então eu tive esse, primeiro assim, achei muita graça, depois achei assim, poxa, é um jeito bonito, assim, é um jeito que vai pacificar meu coração, porque essa ideia de que a gente não está repetindo, a gente está aprimorando. Né? O Milano Kundera lá no Cargo do Pedro C tem um personagem que uma vez animado, que é uma pena que a gente não tenha duas vidas, uma para viver e outra para ensaiar. Eu disse assim, pois eu tenho essa vida para ensaiar também. Né? Então fiquei pensando, vou fazer poemas que tenham isso, que tenham esse deslocamento, que pensem cenicamente situações que não são cênicas. Né? Então surgiram alguns poemas que eu quero mostrar para vocês. Público. Não é melhor que ninguém para esperar sentado.
pense que será a última. Não dá para esperar? Chegamos agora mesmo. Faz horas que estão aí. Passe na frente dos outros, finja algum mal-estar, aproveite. É sua despedida dos palcos. Agora limpe a boca, mais embaixo. Já pedi a conta. Vai esperar sim. Eles não são mágicos. Seu, outro coisa. Prazer. Mesmo deste jeito, deitada de bruços, com a luz apagada, a salva dos chamados, surda ao telefone, a campainha, insensível aos apelos e desvelos dos que me cercam e alimentam, mesmo engolindo rápido, sem dentes, a refeição como quem se livra de um compromisso, mesmo esquecendo o nome do presidente, o dia da semana, o mês do ano, o nome do lugar em que você trabalha, da rua onde eu moro, da moça que me ajuda, mesmo me libertando das poucas obrigações, esticar as pernas, escovar o cabelo, limpar a merda que às vezes escapa por causa do remédio novo para não perder a memória, mesmo cada vez mais distante da oportunidade de transmitir um legado a quem me assiste e sucede, nesta comédia cujo roteiro é refeito a todo momento, por exigência do desprezível público, que aplaude sem critério e ri nos momentos mais pungentes, mesmo agora aqui, fazendo essa pontinha, aguardando de novo a minha deixa mínima, antes que caia o pano e no programa meu nome seja corrigido, ainda assim, eu aqui, imóvel no escuro do escuro, com voz consumida, nisso tudo ainda sinto um grande, enorme prazer. Então, dois poemas que fazem esse jogo que eu estou chamando de teatralidade deslocada. E esses poemas no livro eu coloquei em conexão com alguns poemas que tratam da arte propriamente dita, né? Vou ler dois deles. De volta. 10 anos para adestrar a garganta, abrir as caixas de ressonância, atingir os agudos, dominar o papel. E mais 10 de posse plena, o corpo em latência zero. Depois vem os deslizes cada vez mais frequentes, a consciência do esforço cada vez mais intenso e a dor ante a brevidade de tão árdua conquista. A natureza te traz de volta. Isso daqui é de uma entrevista que até o padre Fernando mostrou, da Deborah Voigt, uma cantora norte-americana, que fala isso, assim, que nesse impacto, tanta ópera que está no registro, assim, que na hora da voz, esforço, você sacudir, não sei o quê, você leva 10 anos para alcançar uma coisa, tem 10 anos que você consegue cantar as coisas, depois você vai perdendo a natureza, te traz de volta do lugar do onde você saiu. Né? Mãos. Esse Mãos eu fiz ver o Chico Alvim no dia que você estava lá no Voz do Escritor. Também numa circunstância como essa que nós estamos aqui agora, ele lendo poemas junto com o Chacá. Mãos. Depois as mãos nessas circunstâncias, minhas mãos tremem. Falo com a autoridade de quem tudo perdeu. A esperança não me avilta. Não sei se respondi a sua pergunta. De todo modo, agradeço o aplauso dos que não me ouviram. Então, tem essa coisa da teatralidade deslocada, dos poemas sobre arte, assim, geralmente os artistas numa situação de fiasco, né? Daí uma das primeiras reações ao livro foi do Renan, que está aqui, que acho que conectou as duas coisas de um jeito que para mim não era totalmente claro, que disse, você me corrija, por isso que o livro encenava uma ideia de espaço público, que era um espaço de vexame, né? Não era um espaço de integração democrática, era um espaço de vexame, seja vexame dos artistas que rateiam, que são trazidos de volta pela natureza, trem, enfim, seja dos
cidadãos de segunda classe, ou que se veem como cidadãos de segunda classe, que se enxergam dessa forma. Então, justamente por criar esse espaço comum, o livro propõe uma identificação com os outros, o poeta com os seus outros de classe, que não era postiça, né? Como eu sinto que já foi, talvez, no Bach. O Bach tem, no livro anterior, a primeira, tem um poema que chama Fotografia, alguém vem de uma mendiga, de caixotes, uma cena lá na Liberdade, daí termina dizendo: penso na foto franzindo a testa, solidário e imprestável. Então, tipo, essa coisa de vislumbrar o outro de classe e sentir, né, a impotência. Mas hoje, vendo isso, assim, pau no cu, né? De que serve esse sentimento de impotência, né? Foda-se, isso é muito pouco, né, para esperar, né, da poesia, dos poetas. Então, eu acho que aqui, ao criar essa coisa da teatralidade, ao misturar, né, com poemas de artistas em situação de fiasco, isso está um pouco mais resolvido. Vou ler um outro poema que tem a ver com o fiasco, no outro sentido, não artístico. Né? Orgulho. Ela sofre por orgulho, não sabe pedir, quer que os outros adivinhem. Carrega o filho para tudo que é canto. Ele é pesado, não faz nada sozinho. Na virilha dele, outro dia, cresceu um bolo de carne. A cueca encheu de sangue. O céu não cai do céu. Tem gente que não se toca. Por isso, eu peço sempre. Pedir não é vergonha. Não diminui ninguém. Outro poema, também sobre aí uma figura que é artista e pare ao mesmo tempo, é um sujeito que eu conheci, que era trapezista e virou morador de rua. Foi literalmente das alturas para sarjeta. Né? Conheci quando eu trabalhava no Memorial, tem um amigo, um jornalista lá no Memorial, que fez uma biografia dele. Dover Tangará. Conheci, a gente, sobretudo esse meu amigo, batalhou para ele ter uma aposentadoria no sindicato do Círio. Oi? Raskov. Daí ele conseguiu uma aposentadoria e tudo, ficou um tempo na situação de Raskov, foi biógrafo. O Dover era trapezista. E daí o Dover faleceu em 2014, eu fui ao enterro, fiquei muito impressionado ao enterro só com gente de circo. Tinha alguns atores, estava o pessoal do Memorial, estava o Pascoal da Conceição, que estava na boca. E daí eu fiz esse poema, Dover Tangará. Ele também foi um cara que nos anos 70 pertenceu à trupe dos irmãos Tangará e era um cara famoso. A ditadura chegou até a fazer uma propaganda que tinha ele no trapézio, na televisão. Dover Tangará. Nos castiçais da prefeitura, 4 velas, 40 watts, rodeiam um caixão escuro, fechado por causa da autópsia. 2 livros enormes compensam o perfume, 6 rosas de plástico. Sob a tampa, rosto cinza, boca murcha e o colarinho alto, para ocultar a traqueostomia. No mesmo hospital, depois da surra, que quebrou em 3 pontos a coluna do volante, inventor do salto triplo com saída de frente. Depois dele, ninguém mais fez. Trapezista da trupe, com o nome do passarinho que pula 3 vezes antes de cantar. Não deram logo por sua falta, deprimido, às vezes sumia. Antes de ir para a UTI, passou dias no corredor e deixou de falar. Sob bênçãos e aplausos, fura a rede, engole terra. Derradeiro e cadeira. Quando ele desceu, foi enterrado no Arasate, no Jasmine. Quem fez o discurso foi o presidente do sindicato do Círio. Ele deu o discurso com respeitável público no chão de descer. Então aqui também, ainda estamos nesse universo. Aqui é justamente o poema que conecta os 2 tipos de fiasco, né? O fiasco artístico e o fiasco social. Né?
Uma outra coisa que também é uma relativa novidade, no fundo, são poemas sobre o universo médico, que é uma coisa que eu sempre curti desde o meu endereço, tem alguns poemas sobre isso. Esse Treme Ainda, a capa é uma foto médica do século XIX, de uma sessão de eletroconvulsoterapia, assim como a capa do Fausto Projeto também é uma atlas de anatomia do século XVII. Eu retornei a essa coisa do discurso médico, uma chave também em conexão com a questão artística. Um exemplo é esse Masterchef. Tem uma epígrafe do Novaes. Hipocondria absoluta. A hipocondria tem de tornar-se uma arte ou uma pedagogia. Eu achava sangue uma coisa fascinante. Estava marcada a minha última operação para a troca do quadril. Queria levá-lo para casa em vez de abastecer o banco de ossos do hospital. Torrei o saco do cirurgião, ameacei mudar de médico. Quem não chora, não manda. Quando acordei, a primeira coisa que vi foi minha bisteca, um bilhete de boa sorte. A carne soltou na fervura. Provei um pedaço. Joguei sal, alho, pimenta, abri uma taça de vinho, mandei ver. Antropófago não, só mastigo o que é meu. E considero mais um gourmet da dor. Quanto está de tempo? Já deu 10 minutos? 15. 15? Então eu tenho mais coisas para ler, mas daí eu volto. Eu vou ler só um último, que também tem a ver com esse universo, chama Mãe e Filha, um poema recente da Bíblia do Tragédia. Mãe e Filha, para Teresa Costa. Aos 4 anos, intui Lavoisier ao ver o capim brotar onde o cão for enterrado. Aos 6, vê na TV o cadáver de Bruços, catalepsia, e pede à mãe que doe logo todos os seus órgãos em caso de morte. Aos 20, faz campanha contra os crematórios, que gastam muita energia e ainda por cima quebram a cadeia alimentar. A asepsia do fogo prefere a podridão, a verruma dos vermes onde a vida fervilha. Agora, chegando aos 30, decide ser devorada pelos amigos mais próximos num rito antropofágico. Vegetarianos esquivam, cristãos e judeus a esconjuram, budistas a ignoram, umbandistas a deploram. Só mesmo a mãe zelosa atenta às suas demandas, corta a grama do quintal, contata bancos de órgãos, estuda o canibalismo, cultiva novos temperos.